Você já reparou que a maioria das pessoas que começam a investir acabam desistindo no meio do caminho? Elas assistem vídeos motivacionais, se empolgam, abrem conta na corretora, compram algumas ações e depois de 6 meses estão de volta ao zero. Sabe por quê? Porque tentaram pular etapas essenciais que são obrigatórias antes de realmente investir de forma sustentável. A verdade incômoda é esta: a maioria fracassa não por falta de dinheiro, não por falta de inteligência, mas por tentar investir sem ter organização financeira básica, sem ter reserva de emergência montada, sem ter mentalidade correta sobre dinheiro. É como tentar construir prédio de 10 andares sem ter fundação sólida. Parece que está subindo, mas desaba na primeira tempestade. Liberdade financeira não é sobre sorte nem sobre investimento milagroso. É sobre seguir etapas específicas na ordem correta. Cada etapa prepara você para a próxima. Pular qualquer uma dessas etapas é garantia de fracasso mais cedo ou mais tarde. E o pior é que você vai perder anos para descobrir isso na prática quando poderia ter aprendido agora em minutos. Neste vídeo, eu vou te mostrar as 5 etapas absolutamente obrigatórias que você precisa completar antes de alcançar liberdade financeira de verdade. Vou te explicar por que cada uma é essencial, quanto tempo leva cada etapa e os erros fatais que você comete quando tenta pular alguma delas. Fica até o final porque a etapa 5 é a que mais gente pula e por isso nunca sai do lugar. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse conteúdo pode ser a diferença entre você alcançar liberdade ou trabalhar até morrer. Preparado para a verdade? Então vem comigo. Etapa 1. Mentalidade financeira. Entender que dinheiro é consequência de comportamento. A primeira etapa absolutamente obrigatória, antes de qualquer coisa, é desenvolver mentalidade financeira correta. A maioria das pessoas pula completamente essa etapa porque acha que é papo de coach e parte direto para tentar investir. Resultado? Falham miseravelmente porque continuam com os mesmos comportamentos autodestrutivos que os mantêm pobres. Mentalidade financeira significa entender visceralmente que sua situação com dinheiro é consequência direta dos seus comportamentos diários. Se você está quebrado, não é porque o universo conspirou contra você. É porque você gasta tudo que ganha, não tem disciplina, faz escolhas ruins com dinheiro repetidamente. Aceitar essa responsabilidade total é o primeiro passo obrigatório. Enquanto você culpa o salário baixo, a inflação, o governo, a economia, os outros, você nunca vai mudar. Porque você colocou o poder de mudar nas mãos de fatores externos que você não controla. Mentalidade financeira correta é assumir: eu sou 100% responsável pela minha situação financeira e eu tenho poder de mudá-la com minhas escolhas. Quanto tempo leva essa etapa? Varia muito. Algumas pessoas têm um insight profundo lendo um livro e mudam em semanas. Outras levam anos sofrendo até finalmente entenderem. Mas sem essa mudança de mentalidade, todas as outras etapas são impossíveis. Você vai sabotar a si mesmo inconscientemente. Vou te dar exemplo claro. Uma pessoa ganha 3.000 mensais e reclama que não dá para guardar nada. Mentalidade errada. O salário é baixo, por isso não consigo guardar. Mentalidade correta. Com 3.000 é apertado, mas se eu cortar gastos supérfluos consigo guardar pelo menos 300 mensais. A diferença? Vítima versus protagonista. Impotência versus poder. A Camila passou anos na mentalidade de vítima. Ganhava 4.000 e gastava 4.200, sempre no vermelho. Culpava tudo. Cidade cara, família grande, custos altos. Sempre tinha desculpa externa. Resultado? Zero investido, vida estressante, futuro sombrio. Até que ela leu um livro que mudou tudo. Pai Rico, Pai Pobre. O livro mostrou que pessoas com muito menos que ela conseguiam guardar dinheiro. O problema não era externo, era comportamento. Ela aceitou responsabilidade total, cortou gastos, criou orçamento, começou a guardar. Hoje tem 82.000 investidos em 6 anos. A mudança de mentalidade foi o gatilho de tudo. O erro fatal de pular essa etapa? Você tenta investir mantendo mentalidade de consumo. Coloca R$200 na bolsa, mas gasta 300 a mais em besteiras. Investe com uma mão e destrói com a outra.
Sem mentalidade correta, você nunca acumula nada sustentável. Por isso, é etapa 1, obrigatória. Etapa 2, organização financeira. Saber exatamente para onde vai cada real. A segunda etapa obrigatória depois de ter mentalidade correta é organizar completamente suas finanças. Isso significa saber exatamente quanto você ganha, quanto gasta, para onde vai cada real, quais despesas são essenciais e quais são supérfluas. Sem essa clareza total, você está atirando no escuro. A maioria pula essa etapa porque acha chato fazer planilha, controlar gastos, anotar despesas. Quer ir direto para o glamouroso de investir em ações. Mas tentar investir sem organização é receita garantida de falha. Você não sabe quanto realmente pode investir todo mês. Acaba investindo valor insustentável que depois precisa resgatar em emergências. Organização financeira real tem 3 componentes essenciais. Primeiro, orçamento mensal detalhado com todas as receitas e despesas. Segundo, controle diário ou semanal de gastos reais versus planejado. Terceiro, análise mensal identificando onde você gastou demais e onde pode cortar. Os 3 componentes são obrigatórios. Quanto tempo leva essa etapa? Pelo menos 3 meses para você mapear seus gastos reais e criar orçamento sustentável. Primeiro mês você só anota tudo que gasta para ter base de dados. Segundo mês você identifica padrões e categorias. Terceiro mês você cria orçamento e testa. A partir do 4º mês você tem organização sólida. Vou te mostrar o poder disso com números. Pessoa A não tem organização nenhuma. Acha que gasta R$ 2.500 por mês. Na real gasta 3.200, mas não sabe onde. Tenta investir 500, mas sempre precisa resgatar. Pessoa B mapeia tudo. Descobre que gasta 2.800. Cria orçamento de 2.700. Investe 400 sustentáveis. Em um ano, pessoa A tem 0. Pessoa B tem 5.200. O Rodrigo tentou investir durante 2 anos sem organização. Colocava 300 por mês quando sobrava. Alguns meses não sobrava nada. Outros meses precisava resgatar para cobrir gastos inesperados. Depois de 2 anos, tinha apenas 2.300 investidos. Frustração total. Aí ele decidiu fazer certo. Parou de investir por 3 meses e focou só em organização. Criou planilha completa, anotou cada gasto, identificou R$ 500 mensais em despesas inúteis. Cortou tudo. A partir do 4º mês, voltou a investir, mas agora com orçamento sólido sustentando 700 mensais fixos. Resultado? Em 2 anos com organização acumulou 17.500. 7 vezes mais que os 2 anos sem organização. A diferença? Sustentabilidade. Com organização ele sabia exatamente quanto podia investir todo mês sem risco de precisar resgatar. Essa é a etapa 2 obrigatória que a maioria despreza e fracassa por isso. Etapa 3. Reserva de emergência. Ter no mínimo 6 meses de segurança. A terceira etapa, absolutamente obrigatória antes de investir pesado, é montar reserva de emergência completa de no mínimo 6 meses dos seus gastos mensais. Essa é a etapa que mais gente pula porque tem pressa de investir em ações, criptomoedas, coisas que parecem sexy. E por isso a maioria quebra quando vem imprevisto. Reserva de emergência não é luxo, nem é opcional. É fundação essencial de qualquer construção de riqueza sustentável. Sem ela, você está construindo castelo de areia na beira da praia. A primeira onda derruba tudo. Porque vida real tem imprevistos. Carro quebra, você perde emprego. Doença na família, eletrodoméstico queima. Sem reserva, você precisa vender investimentos com prejuízo ou entrar em dívida. Como calcular sua reserva necessária? Pega seus gastos mensais essenciais: aluguel, contas, mercado, transporte. Multiplica por 6. Se você gasta 2.000 por mês, precisa de 12.000 de reserva. Se gasta 3.000, precisa de 18.000. Esse dinheiro fica em investimento seguro e líquido, CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Pode resgatar a qualquer momento sem perder nada. Quanto tempo leva essa etapa? Depende do quanto você consegue guardar mensalmente. Guardando 500 por mês, reserva de 12.000 leva 2 anos. Guardando 1.000 por mês, leva 1 ano.
É etapa demorada e chata, mas absolutamente obrigatória. Muita gente desiste aqui porque quer ir rápido para o trabalho glamuroso de comprar ações. Vou te mostrar por que pular essa etapa destrói tudo. Pessoa A pula reserva e investe direto em ações 1.000 por mês. No 6º mês o carro quebra, conserto de 3.000. Não tem reserva. Vende ações que estavam em baixa com prejuízo de 500. Perdeu dinheiro e ficou psicologicamente abalada. Para de investir. Pessoa B constrói reserva primeiro. Guarda 1.000 por mês durante 1 ano e meio. Acumula 18.000 em CDB líquido. Só depois começa a investir em ações com os 1.000 mensais. No 10º mês o carro quebra igual. Ela pega 3.000 da reserva, conserta, recompõe a reserva nos meses seguintes. Não precisa vender ações. Continua investindo tranquila. A Fernanda ignorou completamente essa etapa por ganância. Ela queria investir em ações logo para ver o dinheiro crescer rápido. Colocou todo o dinheiro guardado, uns 8.000, direto em ações sem ter reserva nenhuma. Investia mais 1.000 mensais. No 7º mês ela perdeu o emprego inesperadamente. Ficou 3 meses desempregada. Precisou vender todas as ações para sobreviver, justamente quando o mercado estava em baixa. Vendeu 8.000, que virou 6.500 pela queda. Perdeu 1.500 mais todo o tempo de esforço. Voltou ao zero traumatizada. Se tivesse construído reserva de 15.000 primeiro e só depois começado a investir em ações, teria usado a reserva para passar pelos 3 meses desempregada sem vender nenhuma ação. Manteria patrimônio intacto. Essa é a diferença brutal entre ter ou não ter reserva. Etapa 3 é obrigatória mesmo parecendo chata e demorada. Etapa 4. Eliminação de dívidas. Estar com juros. Zero trabalhando contra você. A 4ª etapa obrigatória é eliminar completamente todas as dívidas antes de investir valores grandes. Enquanto você tem dívida pagando 15% ao mês de juros, é matematicamente insano investir em algo que rende 1% ao mês. Você está perdendo 14% líquido. É tentar encher balde furado. Muita gente pula essa etapa porque quer se sentir investidora, mesmo estando endividada. Coloca 200 na bolsa, enquanto deve 5.000 no cartão. Acha que está investindo, mas na real, está afundando. Os juros da dívida comem muito mais que qualquer rendimento de investimento. É ilusão perigosa que mantém pessoas perpetuamente pobres. A ordem correta é essa. Depois de ter mentalidade e organização, você usa todo o dinheiro disponível para quitar dívidas usando o método bola de neve. Ataca da menor para maior. Quando quita todas e fica com juros zero trabalhando contra você, aí sim você redireciona esse dinheiro para investimentos. Nunca antes. Quanto tempo leva essa etapa? Depende totalmente de quanto você deve. Dívida de 3.000 pode ser quitada em 6 meses. Dívida de 20.000 pode levar 2 anos. Mas não tem atalho. Você precisa passar por essa etapa dolorosa antes de realmente construir riqueza sustentável. É pré-requisito inegociável. Vou te mostrar a matemática cruel. Você tem 8.000 de dívida a 15% ao mês. Paga 1.000 mensais, mas a dívida só cresce porque juros são 1.200. Ao mesmo tempo, você tenta investir 300 em algo que rende 10% ao ano, ou 0,8% ao mês. Seus 300 rendem R$ 2,40 mensais. Enquanto isso, a dívida cresce 200 mensais. Você está perdendo R$ 197,60 por mês líquido tentando fazer as duas coisas. Se você parasse de investir e atacasse a dívida com 1.300 mensais, quitaria em 8 meses. A partir do 9º mês investiria 1.300 limpos sem juros comendo. Em 2 anos teria 31.200 investidos. Fazendo errado? Teria talvez 5.000 investidos e ainda 8.000 de dívida. Diferença brutal. O Paulo ficou 3 anos tentando investir enquanto tinha dívidas. Colocava 400 em ações todo mês achando que estava construindo patrimônio. Tinha 12.000 de dívida no consignado pagando 8% ao mês. Resultado? Os 400 viraram 5.700 em ações enquanto dívida virou 23.000. Patrimônio líquido negativo de 17.300. Quando finalmente entendeu o erro,
Vendeu as ações e atacou a dívida com tudo. Levou mais 1 ano e meio para quitar totalmente. Só então, começou a investir de verdade com 1.000 mensais, sem sangria de juros. Hoje, 3 anos depois de quitar, tem 38.000 limpos. Mas perdeu 5 anos fazendo errado. Se tivesse quitado dívidas primeiro como etapa 4 obrigatória, teria hoje 70.000. Etapa 5. Investimento consistente. Aportar todo mês durante décadas sem parar. A 5ª e última etapa obrigatória é a que realmente constrói liberdade financeira. Investimento consistente durante décadas sem parar nunca. Essa é a etapa que mais gente pula ou abandona porque é longa, chata e sem gratificação imediata. Mas é literalmente a única forma de alcançar liberdade real. Depois de ter mentalidade correta, organização financeira, reserva montada e dívidas zeradas, você finalmente pode investir de forma sustentável. E aqui o segredo não é investir muito uma vez. É investir pouco, mas todo mês durante 20, 30 anos sem parar. Consistência vence intensidade sempre em finanças. A maioria fracassa aqui por 3 motivos. Primeiro, investe 3 meses e para porque não vê resultado rápido. Segundo, fica pulando de estratégia em estratégia buscando atalho mágico. Terceiro, saca o dinheiro investido para gastar em bobagens quando junta alguma quantia. Qualquer um desses erros destrói completamente a jornada. Quanto tempo leva essa etapa? 2 a 3 décadas, dependendo do quanto você investe e quanto precisa para ser livre. Se você investe 1.500 por mês precisando de 800.000 para a liberdade, leva aproximadamente 20 anos. Se investe 3.000 mensais, leva 15 anos. Não tem atalho. É tempo plus consistência. Vou te mostrar o poder brutal da consistência. Pessoa A investe 2.000 por mês durante 5 anos. Acumula 152.000. Para de investir por achar que já tem bastante. Esse dinheiro fica rendendo sozinho por mais 15 anos sem aportes. Chega em 852.000. Pessoa B investe apenas 1.000 por mês, mas faz durante 20 anos sem parar nunca. Acumula 765.000. Pessoa C investe 1.500 mensais durante 15 anos completos sem falhar. Acumula 1.190.000. Pessoa A, que investiu mais no começo, mas parou cedo, tem menos que pessoa C, que investiu menos, mas manteve mais tempo. A Beatriz é exemplo perfeito de etapa 5 bem executada. Ela completou as 4 primeiras etapas em 3 anos. Mudou mentalidade, organizou finanças, montou reserva de 20.000, quitou dívidas. Só então começou a investir 1.200 mensais. Nos primeiros anos foi frustrante. Via o esforço imenso gerando resultado pequeno. Quase desistiu várias vezes. Mas ela lembrava que estava na etapa 5 que leva décadas. Persistiu. Hoje, 12 anos depois de começar, tem 203.000 investidos. E a curva está ficando vertical. Próximos 8 anos vai chegar em 700.000 facilmente. Ela completou todas as 5 etapas na ordem correta. Diferente da maioria que tenta pular para a etapa 5 sem ter feito as 4 anteriores e fracassa miseravelmente. As etapas são obrigatórias e sequenciais. Não tem atalho. Quem tenta pular, falha. Quem segue a ordem, chega lá. E aí estão as 5 etapas absolutamente obrigatórias antes de alcançar liberdade financeira. Mentalidade financeira correta, assumindo responsabilidade total, organização financeira sabendo para onde vai cada real, reserva de emergência de no mínimo 6 meses montada, eliminação completa de todas as dívidas ficando com juros zero, e investimento consistente durante décadas sem parar nunca. A ordem é obrigatória. Você não pode pular nenhuma etapa. Cada uma prepara você para a próxima. A maioria fracassa justamente porque tenta atalhos impossíveis. Quer investir sem mentalidade, sem organização, sem reserva, com dívidas e sem consistência. Resultado: fracasso garantido mais cedo ou mais tarde. Agora a pergunta é: em qual etapa você está hoje? Seja honesto e comenta aqui embaixo. Você ainda está na etapa 1 mudando mentalidade? Está na 2 organizando? Está na 3 montando reserva? Cada etapa é progresso real,
mesmo não parecendo glamurosa. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque vou continuar te guiando por essas etapas com conteúdos práticos. E compartilha esse vídeo com quem está tentando pular etapas e fracassando por isso. Lembra sempre, não existe atalho para a liberdade financeira. Existe caminho testado e comprovado com 5 etapas obrigatórias. Siga as etapas e você chega. Tente pular e você fracassa. A escolha é sua. Um abraço e até o próximo.